Olá, queridos! Bem-vindos a mais um estudo bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança. Eu já estou aqui com o meu guia de estudos em mãos, olha só, Apocalipse, Revelações de Esperança. E eu espero que você também já esteja com o seu guia de estudos em mão. Não só ele, mas também a Bíblia, a Palavra do Senhor. É importante você ter a Bíblia aí do ladinho, acompanhando a leitura dos textos. Então, juntos iremos aprender, iremos compreender a mensagem do livro do Apocalipse, ok? Em nosso estudo anterior, estudamos sobre o verdadeiro herói da humanidade. Aprendemos no livro do Apocalipse que Jesus é o verdadeiro herói da humanidade caída. E hoje, lição de número 3. Nós vamos aprender sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Anderson, que igrejas são estas? Nós vamos descobrir juntos. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a orientação do Pai Celestial para o estudo deste momento, ok? Oremos. Pai querido, louvado seja teu nome, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a tua palavra, aprendemos mais dela. Eu oro por todos aqueles que estão assistindo a este vídeo, a este estudo bíblico. Fale ao coração, fale à mente desta pessoa. Eu oro neste momento por aqueles que estão tristes, cansados, desanimados, passando por um grande problema. Meu Deus, que neste momento esta pessoa possa encontrar a esperança que há em Jesus Cristo, a solução que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o verdadeiro herói da humanidade caída. Fale a esta pessoa, fale a todos nós neste momento através da palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então vamos lá. Lição número 3, página 13, as 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem. Queridos, Jesus Cristo, ele enviou cartas. Ele inspirou o profeta João, que é o autor do livro do Apocalipse, a escrever cartas a 7 igrejas específicas, com mensagens direcionadas a fiéis de cada uma dessas comunidades cristãs. Eram igrejas localizadas em 7 cidades diferentes, e estas cidades, elas existiram ali na província da Ásia Menor, e cada uma delas reunindo pessoas com qualidades admiráveis, outras com falhas condenáveis, assim como todos nós. Mas o interessante é que, devido à profundidade das palavras enunciadas por Jesus, essas cartas, elas contêm instruções, advertências e promessas que se aplicam à igreja cristã ao longo das eras. Então, neste estudo, você vai conhecer a mensagem de Jesus Cristo destinada a você e também a mim, ok? Então, a nossa primeira pergunta do estudo de hoje é: quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Vamos deixar então que o capítulo 1 e o verso 11 de Apocalipse nos responda. Apocalipse, capítulo 1, verso 11, diz a palavra do Senhor, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quem foram os destinatários da mensagem de Jesus Cristo no Apocalipse? A resposta: 7 igrejas, ok? Eu vou repetir: 7 igrejas. Primeiro, aqui ó, verso 11 do capítulo 1. A primeira igreja, Éfeso. A segunda igreja, Esmirna. A terceira igreja, Pérgamo. A quarta, Tiatira. A quinta, Sardes. A sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia, ok? É importante que vocês saibam que o Apocalipse apresenta 4 séries de 7. E estas 4 séries de 7 são as 7 igrejas, os 7 selos, que nós iremos ainda estudar sobre estes 7 selos em outros estudos, que ainda teremos.
As 7 trombetas, também iremos estudar sobre as 7 trombetas. E as 7 pragas, também iremos estudar sobre as 7 pragas. Então são 4 séries de 7, são 4 séries de 7 sendo apresentadas no livro do Apocalipse. Vou repetir: as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas. E cada uma dessas séries envolve, queridos, a história do tempo de João até a segunda vinda de Jesus Cristo. Neste estudo serão expostos os elementos que compõem a primeira das grandes séries, que no caso é as 7 igrejas, ok? E cada igreja, assim como os 7 selos que ainda estudaremos e as 7 trombetas, que também ainda estudaremos, representa um período específico da história. Então, vou repetir: as 7 igrejas que são mencionadas aqui no livro do Apocalipse, os 7 selos, que ainda estudaremos, e as 7 trombetas, representam, então, um período específico da história. Aqui nós temos as 7 igrejas mencionadas, no verso 11 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Estas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, elas existiam de fato, tá? Elas eram igrejas literais, congregações. E estas congregações, elas foram estabelecidas em 7 cidades da Ásia Menor, ali na província da Ásia Menor. E o fato interessante é que elas estão na sequência de uma estrada real antiga que ligava estas cidades. Eu quero convidá-los a irmos lá para a página 108, aí do seu guia de estudo. É importante, você que tem um guia de estudo, na página 108 do guia de estudo, eu quero que você preste atenção aqui, no gráfico. Neste gráfico aqui, onde tem o mapa, e logo acima está o nome das 7 cidades, que tinham as 7 igrejas. Cada uma dessas cidades tinha uma igreja cristã, ok? Então, aqui no mapa, então você vai perceber onde é que cada uma destas 7 cidades estavam localizadas, ok? Então havia uma estrada que ligava essas cidades. E é interessante que o livro do Apocalipse, que João, no verso 11 do capítulo 1, ele começa citando a primeira igreja. Qual é a primeira igreja? Éfeso, como nós lemos. Aí vem a segunda, Esmirna. A terceira, Pérgamo. A quarta, Tiatira. A quinta, Sardes. A sexta, Filadélfia. E a última, a sétima, Laodiceia. Estas 7 congregações, elas receberam então cartas, mensagens. E como eu disse no início do nosso estudo, estas mensagens, elas possuíam instruções, elas possuíam advertência, também possuíam promessas. Mas a pergunta é o seguinte: por que estas 7 igrejas, que existiram literalmente, como eu já disse, estas 7 cidades da província da Ásia Menor existiram, então havia igrejas nessas 7 cidades. Por que elas são mencionadas aqui no livro do Apocalipse? É porque as instruções, as advertências e as promessas que foram direcionadas nas cartas para essas 7 congregações, elas também se aplicam, ou se aplicariam à igreja cristã ao longo das eras. Então a igreja cristã, o cristianismo, ele está dividido historicamente em 7 períodos diferentes. Como eu disse para vocês que estas 7 igrejas, como também os 7 selos e as 7 trombetas, os 7 selos e as 7 trombetas estudaremos no futuro, porque são mencionados aqui no livro do Apocalipse, todos eles representam 7 períodos do cristianismo na história. Olha só que interessante. Então, os conselhos, as advertências,
as instruções e as promessas enviadas para cada uma destas 7 congregações, elas também oferecem lições para a igreja em diferentes épocas da história e a nós também. Então, as mensagens enviadas para Éfeso, para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as mensagens, as advertências, né, as instruções e as promessas não estão restritas apenas a elas, ok? Mas a todos os cristãos de todas as épocas, até chegar a nós. Então a mensagem a Éfeso não foi só para Éfeso, não foi só para um período, para o primeiro período do cristianismo, mas também é para nós hoje. Então todas as mensagens das 7 igrejas se aplicam a nós hoje. Por isso que elas são mencionadas aqui no livro do Apocalipse. E eu quero que você então agora entenda uma coisa importantíssima, ainda acompanhando comigo no gráfico aqui da página 108. Aqui ó, página 108, queridos. Página 108, acompanhe aí por favor no teu guia de estudos, página 108, as 7 igrejas. Na sequência, como elas são mencionadas aqui no verso 11 do capítulo 1, nós temos então Éfeso. A igreja de Éfeso, você poderá conhecer melhor sobre ela a partir do capítulo 2, porque é no capítulo 2 do livro do Apocalipse que você então começa a ter então uma visão melhor sobre estas 7 igrejas. Então no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 1, do verso 1 até o verso 7, você então aqui vai encontrar a mensagem que foi direcionada à igreja, né, ou à congregação da cidade de Éfeso. E esta mesma mensagem, ela é mencionada aqui no livro do Apocalipse por João, para representar um período do cristianismo. E que período foi este? É o primeiro período do cristianismo, a era dos apóstolos, ou a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja que foi batizada pelo Espírito Santo, a igreja que tinha unção, a igreja que começou a pregar a boa nova do Evangelho, de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, milhares se convertendo, o cristianismo está crescendo, o cristianismo está vivendo o seu primeiro amor. Olha só, as mesmas características da congregação da cidade de Éfeso tem tudo a ver com esta primeira fase do cristianismo. Nós entendemos pela história, queridos, e aqui é importante você saber, a história ela vai confirmando as narrativas do Apocalipse. Então nós compreendemos que do ano 31 até o ano 100 é o período da igreja dos apóstolos, ou a igreja primitiva, certo? É a igreja que está vivendo o primeiro amor. Então Éfeso aqui, ela representa este primeiro período do cristianismo. Por isso que Éfeso é a primeira igreja mencionada. Aí nós vamos para a segunda igreja. E o verso 11 nos mencionou que é Esmirna. Repito, capítulo 1 e o verso 11. A segunda igreja é Esmirna. A mensagem que foi direcionada à congregação lá da cidade de Esmirna, e agora ela é mencionada aqui no livro do Apocalipse, você vai encontrar no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 8 até o verso 11, certo? E aqui você vai perceber o seguinte, que a mensagem da igreja de Esmirna tem tudo a ver com um segundo momento, uma segunda fase do cristianismo. E qual foi, Anderson? A era das perseguições. Então vejam bem, se em Éfeso representou, simbolizou a primeira fase do cristianismo, que foi
a igreja apostólica, o surgimento dela, o crescimento dela, a unção do Espírito, o seu primeiro amor, né? A ênfase na pregação do Evangelho, o que vai acontecer aqui no período de Esmirna é perseguição contra estes cristãos que estão crescendo. O paganismo agora começa a perseguir estes primeiros cristãos. E nós entendemos a história então vai nos registrar que do ano 100 até o ano 313 é o período, é a segunda fase do cristianismo, sendo então simbolizado pela igreja de Esmirna. A mensagem de advertência, de instrução, promessas direcionadas à congregação da cidade de Esmirna, tem tudo a ver então com este segundo período histórico do cristianismo. Aí nós vamos então para a terceira igreja, mencionada no verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse. Qual é? A igreja de Pérgamo. E a mensagem direcionada à congregação de Pérgamo, né, a cidade de Pérgamo, vamos encontrar aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 12 até o verso 17. Aí você vai ver que a mensagem direcionada a esta congregação tem tudo a ver com uma terceira fase do cristianismo. Que terceira fase foi esta, Anderson? Foi a fase ou era da apostasia. Acompanhe comigo. Em Éfeso, nós temos a primeira fase, a era dos apóstolos, crescimento da igreja. Na segunda fase, Esmirna, nós temos então a era das perseguições, o paganismo perseguindo os cristãos. Agora aqui em Pérgamo, nós vamos ter uma era de apostasia. Onde? No cristianismo. Porque agora cristãos e pagãos estão se misturando. Agora começa a haver aqui um sincretismo religioso. Crenças pagãs vão se misturar com crenças cristãs. Agora, uma verdadeira Babilônia, ocorre uma apostasia no cristianismo. Na história, queridos, nós entendemos que esta terceira fase, sendo representada pela a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, vai do ano 313 até o ano 538. E é impressionante porque exatamente a congregação da cidade de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, estava passando por um período de apostasia. Então é por isso que agora Jesus pede para João aqui, dá para nós, escrever para nós no livro do Apocalipse sobre esta mensagem direcionada à cidade de Pérgamo, a igreja cristã da cidade de Pérgamo, para simbolizar algo que vai acontecer no cristianismo, em um terceiro período do cristianismo. E assim foi. Do ano 313 até o ano 538 ocorre então a apostasia no cristianismo. Daí nós vamos então para a quarta igreja. A quarta igreja mencionada é Tiatira, no verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse. A mensagem que foi direcionada à congregação de Tiatira é mencionada aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18 e vai até o verso 29. Tiatira, então, vai simbolizar uma quarta fase, um quarto período do cristianismo na era cristã, na história. Anderson, que fase foi esta? A era das trevas, ou a chamada Idade Média. Ora, se lá em Pérgamo houve uma apostasia do cristianismo, do ano 313 até o ano 538, aqui no período de Tiatira haverá uma era de trevas, o que nós também chamamos de a Idade Média, porque a igreja apostatada ali no período de Pérgamo, os cristãos que se apostataram das verdades bíblicas, misturando crenças pagãs com crenças cristãs, começam agora a perseguir os verdadeiros cristãos,
aqueles que não se dobraram diante de falsas crenças, de crenças pagãs, ok? Nós ainda vamos aqui estudar, queridos, que na apostasia, aqui no período de Pérgamo, algumas crenças pagãs que foram ganhando espaço no cristianismo, foi, por exemplo, o descanso dominical. Como é que o domingo passou a ser um feriado internacional? Por que hoje, por exemplo, milhões de cristãos acreditam que o domingo é um dia sagrado? Você vai entender por que isso aconteceu na história. Você vai ver que isso não é bíblico, ok? O domingo tornou-se um dia sagrado e aceito pela maioria dos cristãos devido a esta apostasia aqui no período da igreja de Pérgamo, ok? Então aqui em Tiatira, a igreja de Tiatira vai representar o quarto período do cristianismo, era de trevas. Cristãos sinceros vão ser perseguidos, vão ser mortos. E na história, a história nos registra que este período vai do ano 538 até 1755. É um longo período aí de trevas. Parece que as verdades bíblicas vão desaparecer. Parece que a mentira ela realmente vai prevalecer. Mas nós chegamos aqui no período que é representado pela quinta igreja. Olha só, qual foi a quinta igreja aqui mencionada pelo profeta João no verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse? A igreja de Sardes. Então, a mensagem que foi direcionada à congregação da cidade de Sardes também é mencionada aqui no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, verso 1, e vai até o verso 6 do capítulo 3. E a mensagem direcionada à congregação de Sardes, ela tem tudo a ver com a quinta fase do cristianismo. Que fase é esta, Anderson? Foi a fase da Era da Reforma. Quando tudo parecia estar perdido ali na Era das Trevas, simbolizada pela igreja de Tiatira, aqui no período de Sardes, Deus ele vai intervir. Oh, Deus maravilhoso! É impressionante que Deus está no controle da história. Chega o momento que Deus ele vai intervir. E na Era da Reforma, muito conhecido, Deus vai usar então um grande homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero então é usado por Deus. Você deve conhecer muito bem sobre a história da Reforma. A Bíblia ela vai estar disponível agora. A doutrina da justificação pela fé, de que nós somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo. Nenhum ser humano precisa pagar indulgências. Não há outro mediador. Só Jesus Cristo é o único e verdadeiro mediador. Então a Era da Reforma vai travar ali a atuação do cristianismo apostatado, de uma instituição religiosa apostatada, de uma igreja apostatada a partir de Roma, que até então estava dominando o mundo aqui no período de Tiatira, do ano 538 a 1517, representado aqui por Tiatira. Mas Sardes, a quinta igreja, simboliza então a quinta fase, o quinto período do cristianismo, a reforma protestante. Pela história, Sardes ele vai então aqui de 1517 até 1755. Mas nós temos aqui a sexta igreja. A sexta igreja aqui do livro do Apocalipse, no verso 11 do capítulo 1, mencionado por João, é a igreja de Filadélfia. E a mensagem que foi direcionada à congregação da cidade de Filadélfia é mencionada aqui em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. E aqui as mesmas características têm tudo a ver, ou vai simbolizar, um sexto período da história do cristianismo, que é o que, Anderson? A Era dos Reavivamentos.
Após a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, após o período de Sardes, Filadélfia representa a era dos reavivamentos. A Bíblia passa a estar agora acessível às pessoas. As primeiras sociedades bíblicas são criadas, a Sociedade Bíblica Britânica, né? E aí, outras mais, depois da Sociedade Bíblica Norte-Americana, hoje nós temos aqui a Sociedade Bíblica Brasileira, né, aqui no Brasil. Hoje a Bíblia está disponível a todo mundo. Você está tendo essa oportunidade de ter aí em tua casa, na sua mão, uma Bíblia, poder estudar a Bíblia, cavar este livro sagrado. E este período representou esta era dos reavivamentos, o estudo profundo das Escrituras. Homens e mulheres ao redor do mundo começam a se aprofundar, a estudar, porque agora elas estão livres, elas têm acesso à palavra de Deus. Mas, saindo de Sardes, aqui é outra coisa importante, tá? Sardes, na história, entendemos que vai do ano, Filadélfia, vai do ano 1755 até o ano de 1844. Quando chegamos em 1844, nós vamos chegar então à última igreja, que é mencionada aqui no capítulo 1 e no verso 11 de Apocalipse. Qual foi a última igreja aí, queridos? Laodiceia. Olha só, a mensagem que foi direcionada à congregação da cidade de Laodiceia também é mencionada aqui no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Está lá no verso 14 e vai até o verso 22 do capítulo 3 de Apocalipse. E aqui as características do que estava acontecendo com aquela congregação da cidade de Laodiceia tem tudo a ver com o último período do cristianismo. Que período é este, Anderson? A era do juízo e do preparo para a segunda vinda de Jesus, que vai de 1844 até chegar aos nossos dias e vai até a volta de Jesus. Amado, meu amigo, minha amiga, é isso mesmo. Você e eu estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, que começa de 1844 e vai até a volta de Jesus. E eu quero convidá-lo, porque nós não vamos ler, porque senão ficaria muito extenso o nosso estudo bíblico. Mas ao você ler o capítulo 3 e o verso 14 até o verso 22 de Apocalipse, as advertências, as instruções e a promessa aqui enviada à congregação de Laodiceia tem tudo a ver com este último período que nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Em que cada uma destas 7 igrejas, ao você ler aí depois, né, começando pelo capítulo 2, como eu aqui fui mencionando, no final de cada uma destas 7 igrejas há uma promessa. Ao vencedor, ao que for fiel, Deus promete então cumprir várias promessas. E essas promessas não ficaram restritas, repito, não ficaram restritas apenas aos cristãos das 7 igrejas, destas 7 cidades que existiram ali na província da Ásia Menor, não ficaram restritas apenas aos cristãos destes 7 períodos da história cristã, ok? Mas também pertence a nós agora, deste presente século. As mesmas advertências, instruções e promessas a essas 7 igrejas, a esses períodos todos que eu mencionei, também são para nós do século presente. Então, para encerrar essa parte, só para ficar bem claro, as 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas no verso 11 do capítulo 1, elas são mencionadas aqui no livro do Apocalipse para representar 7 períodos da história cristã. Então, repetindo, Éfeso, a igreja dos apóstolos, do ano 31 ao ano 100. Esmirna, a era das perseguições, dos pagãos perseguindo cristãos, do ano 100 ao ano 313. Pérgamo, representando a era da apostasia do cristianismo, do ano 313 ao ano 538. Tiatira,
representando a Era das Trevas, ou a Idade das Trevas, do ano 538 ao ano 1517. Sardes, a Era da Reforma Protestante, do ano de 1517 ao ano de 1755. Filadélfia, a Era dos Reavivamentos, a Bíblia acessível a todos, o estudo profundo das Escrituras, a busca por compreender as Escrituras, do ano de 1755 a 1844. E Laodiceia, de 1844, ou seja, representando a Era do Juízo e do preparo para a segunda vinda de Cristo. Então, este período de 1844 vai se findar com a segunda vinda de Jesus. Tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Ok, meus queridos? Então, até aqui vocês entenderam o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Por que elas são mencionadas aqui no livro do Apocalipse? Agora, na pergunta número 2 é o seguinte: nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Vamos ler sobre isso? Números, capítulo 14 e o verso 34. O livro de Números 14, Números 14 e o verso 34. Olha só, Números está lá no Antigo Testamento. Diz então a palavra do Senhor. Repetindo para você, Números 14 e o verso 34. Diz a palavra do Senhor: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, olha só, nas profecias bíblicas, o que a Bíblia aqui está nos informando é que um dia em profecia, escutem bem, um dia em profecia representa um ano. Então, em profecia, um dia representa um ano, ou simboliza ano. Então, um dia simboliza um ano em profecia. Porque quando nós lemos aqui no verso 34 do capítulo 14 de Números, fala aqui, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. Mas aí, logo à frente o texto fala: cada dia representando um ano. Então, 40 anos. 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, esses 40 dias aqui estavam simbolizando 40 anos. Deus ele usa essa simbologia aqui em profecias. Um dia em profecia significa ou simboliza um ano. Então, você pode marcar aí, um dia representa um ano. E então, em certas profecias, meus queridos, nós aplicamos este princípio em que um dia vai corresponder a um ano, sempre levando em consideração que nós aqui estamos lidando com profecia, ok? Com profecia. Na pergunta de número 3 que período profético é incluído na mensagem da igreja de Esmirna? Eu quero ler com você capítulo 2 de Apocalipse, volte lá no capítulo 2 de Apocalipse e o verso 10. Capítulo 2 de Apocalipse e o verso 10. Nós estamos aqui diante da igreja de Esmirna, lembrando que Esmirna é a segunda igreja mencionada no verso 11 do capítulo 1 de Apocalipse, que representou o segundo período da era cristã, do cristianismo, mas há aqui um período profético importante descrito no capítulo 2 e o verso 10 sobre a igreja de Esmirna. Acompanhe comigo aí, verso 10, capítulo 2. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês perceberam aqui que o texto fala sobre 10 dias
10 dias eles teriam, aqui os cristãos de Esmirna, teriam 10 dias de tribulação, seriam postos à prova. Mas será que são 10 dias literais? Não, porque nós aqui já estudamos, lemos em Números 14, o verso 34, que em profecia, um dia simboliza um ano. Então, quando nós entendemos isso aqui, então fica claro que os 10 dias aqui de tribulação, no contexto da igreja de Esmirna, são 10 anos. E na história, a gente vai perceber que do ano 303 até o ano 313, vamos ter aqui então 10 anos de tribulação no contexto, no período da igreja de Esmirna. Ok? Vocês se lembram que eu disse que o período da igreja de Esmirna foi de perseguição contra os primeiros cristãos? O paganismo perseguindo os primeiros cristãos. Então, do ano 303 até o ano 313, esse texto aqui, do verso 10, onde fala: não temas as coisas que tens de sofrer, e eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, e para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, são de fato 10 anos, foram 10 anos de prova, de tribulação, que muitos cristãos sinceros no período de Esmirna sofreram. E aqui tem um dado histórico que está no teu guia aí, ó, você pode acompanhar. No ano 303, um edito promulgado pelo imperador Diocleciano levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos. E esse período teve fim com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino em 313. Aí, quando chega então em 313, entendemos na história que encerra-se o período da igreja de Esmirna e vamos entrar no período da igreja de Pérgamo. Tá bom? Então, escreva aí, ó, na pergunta 3, o período profético aqui, que é incluído na mensagem da igreja de Esmirna, são esses 10 dias, que em profecia, um dia em profecia simboliza um ano. Então, esses 10 dias de tribulação aqui em Esmirna são 10 anos de tribulação. Ok? Pergunta número 4. Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Vamos ler? Apocalipse capítulo 2, verso 20 e o verso 21. Verso 20 e o verso 21. Diz a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha, é importante aqui, ó, nós lembrarmos que a igreja de Tiatira, ela representou o que mesmo? O quarto período do cristianismo. Logo depois da apostasia da igreja, do período da igreja de Pérgamo, agora nós estamos vendo aqui uma era das trevas, aqui na simbologia da igreja de Tiatira. É um período de trevas, perseguição contra os verdadeiros cristãos, as heresias, as crenças pagãs misturadas com crenças cristãs prevalecendo e tudo mais. E aqui a condição espiritual da igreja de Tiatira, olha só, traz no texto que lemos como símbolo de sua condição a antiga rainha Jezabel. A antiga rainha Jezabel, ela é mencionada lá em 1 Reis, no Antigo Testamento, queridos, ali no verso 16, no capítulo 16 de 1 Reis, no capítulo 31. Se você ler lá, você vai ver como que era a rainha Jezabel, uma mulher de pecado. Olha, leia lá, dá uma conferida sobre quem foi a antiga rainha Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, o verso 31. A ela são atribuídos os pecados de prostituição
e ingestão de carnes sacrificadas aos ídolos. Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas de santos eram adoradas, mandamentos divinos foram alterados por decreto humano e os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Todos aqueles que se levantavam contra essas heresias, que se levantavam contra a apostasia que o cristianismo sofreu ali no período de Pérgamo, aqui no período de Tiatira, eles passam a ser perseguidos e mortos, meus queridos. Na época, só para vocês terem uma ideia, na época, o líder religioso, master da igreja de Roma, ele chegou a tomar para si prerrogativas divinas, como perdoar pecados, condenar e absolver consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta. Basta irmos para a história, e a história confirma o que nós estamos estudando. O período de Tiatira, como nós já estudamos aqui, como foi apresentado, Tiatira, do ano 538 a 1517, a chamada Idade das Trevas, aqui onde após a apostasia do cristianismo é instituída ali em Roma uma igreja apostatada e um líder conhecido que ganhou realmente assim poder nesta época da história, a figura aqui do Papa, ele tomava para si, meus queridos, essas prerrogativas divinas de perdoar pecados, de condenar, absolver consciências, exigia adoração e procurava exercer autoridade absoluta. Queridos, o livro do Apocalipse já está aqui. Vocês já estão entrando aqui numa fase do livro do Apocalipse, onde o livro do Apocalipse vai nos apresentar o que aconteceu após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. O cristianismo surgiu com força e poder, mas vai acontecer coisas horríveis dentro do cristianismo. E é por isso que estas 7 igrejas do Apocalipse aqui vão nos ensinar 7 períodos do cristianismo. E nesses 7 períodos coisas ruins aconteceram. E uma delas, apostasia no cristianismo. Uma delas, uma falsa instituição religiosa, ela surge do cristianismo. Ok? Então, a condição espiritual aqui da igreja de Tiatira é de prostituição. Entendeu? De apostasia total e de perseguição contra os verdadeiros cristãos que se levantavam contra, que diziam não ao erro, que diziam não às heresias, às mentiras, tudo aquilo que era contrário à Bíblia Sagrada. E na pergunta 5, nossa última pergunta de hoje é: que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno? Olha, isso aqui está lá no capítulo 3 e o verso 20, e é o que está relacionado à igreja de Laodiceia, que representa o último período do cristianismo, que é o nosso período, desde 1844 até os nossos dias. Estamos caminhando até a segunda vinda de Jesus. E no capítulo 3, do verso 20, diz a palavra do Senhor o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que apelo comovente que Cristo faz a quem está espiritualmente morno. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do coração de todos os pecadores, meus queridos. E se alguém ouvir a minha voz, de Jesus, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer fazer uma mudança radical na sua vida. Ele quer transformar você completamente. E ele tem poder para isso. Ele veio a este mundo morrer para quitar a tua dívida, veio para pagar a tua dívida,
e transformar a tua dívida, porque ele pode cobrir você com a justiça dele e santificá-lo para algo extraordinário que está para acontecer muito em breve, que é o segundo retorno, né? A segunda vinda dele a este mundo. Jesus aguarda a decisão de cada um. Só que o que é extraordinário é que ele não invade a vida e o coração de ninguém. Ele bate. O convite dele é para jantar, é para cear conosco. Isso significa que ele nos chama a um relacionamento de comunhão com ele. Querido, Cristo quer que você o aceite de coração. Cristo quer que você o aceite em sua vida, atenda ao apelo dele sendo feito aqui no capítulo 3, no verso 20, abrindo o coração para que ele entre em sua vida e mude o seu ser. Neste momento, eu estou aqui agora apresentando para você que está me assistindo, eu estou lhe apresentando uma mensagem, você precisa tomar uma decisão. Querido, a decisão está em tuas mãos. Qual será a tua decisão? Porque este mundo aqui, meu amado, este mundo aqui, ele está com os dias contados. Desde a queda de Adão, o mundo já está com os dias contados. Não tem outra solução. Se você está procurando solução no dinheiro, na fama, no doutorado, no mestrado, no emprego, no casamento, não. A solução é unicamente o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele salva. E é por isso que, em nome dEle, eu convido você agora a tomar a decisão de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador pessoal. A você ter um relacionamento com Ele. E você pode ter certeza, a tua vida vai mudar. Se você ter fé no que Cristo fez no teu lugar, se você o aceitar, tenha certeza, a tua vida vai mudar. Você vai ser transformado pelo poder de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus garante isso. E eu quero encerrar então, perguntando a você o seguinte: você entendeu no estudo de hoje que as 7 igrejas do Apocalipse representam, na perspectiva histórica, os 7 períodos vividos pela igreja cristã? Você se compromete a aceitar sua mensagem e atender ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3:20? Assim, então, que você, neste momento, abra o teu coração e permita que Ele entre em sua vida e mude o teu ser. É o teu desejo? Então, ore comigo agora, neste momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Hoje nós aprendemos sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Sabemos que o Senhor está batendo no coração dos seres humanos. Eu sei que o Senhor está batendo no coração de pessoas agora que estão assistindo a este estudo bíblico. Elas só estão começando a entender um pouco do que é o livro do Apocalipse. De que elas precisam entregar a vida delas para Jesus. Porque Jesus está voltando muito em breve. O mal está chegando a seu fim. Senhor Deus, neste momento, que teu Espírito Santo possa estar incomodando corações que sabem que a verdade está na Bíblia, que Jesus é a verdade. Então que elas tomem agora a decisão certa ao lado de Jesus. Eu oro por elas, que o Senhor as abrace, que o Senhor as proteja. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você possa escrever e assinar aí na lição 3 a tua decisão. E em nosso próximo estudo, nós iremos estudar lição de número 4, a maior de todas as guerras. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo bíblico, em nome de Jesus.